Vamos agora para a segunda etapa dessa nossa aula. Agora a gente viu o passo a passo de como fazer o traçado das instalações de esgoto. Agora a gente vai ver como fazer o dimensionamento dessas instalações. O que seria o dimensionamento? É determinar, qual vai ser o diâmetro mais adequado para cada trecho de tubulação. Esses diâmetros são importantes. O diâmetro adequado é importante para evitar que exista aí uma probabilidade maior de entupimento nas tubulações, bem como também evitar, que seja utilizado um diâmetro maior do que o necessário para cada ramal. Então, o sistema predial de esgoto ele vai ser dividido aqui em dois subsistemas, que é o subsistema de ventilação e o subsistema de coleta e transporte, certo? Então, a gente vai aprender tanto a dimensionar a coluna de ventilação quanto os subsistemas de coleta e transporte. Vamos agora ver um pouco sobre os métodos de dimensionamento. Existem dois métodos de dimensionamento, que é o método hidráulico e o método das unidades Hunter de contribuição. Ambos os métodos estão previstos na NBR 8160, que trata das instalações de esgoto. O método hidráulico ele é baseado na teoria das probabilidades, e que leva em consideração as perdas de carga, as variações de pressão e perdas de altura de feixes hídricos de desconectores. Então, esse método ele é bem similar, ao que a gente utiliza para fazer o dimensionamento lá das tubulações de água fria. Porém, o que a gente vai se aprofundar na nossa disciplina é o método das unidades Hunter de contribuição, que é um método empírico que fornece diretamente os diâmetros nominais das tubulações a partir de tabelas práticas e de fácil utilização. Então, esse método ele é bem satisfatório e bem mais simples de ser executado. Então, vamos aqui focar nossas energias nesse método UHC. Vamos lá para o dimensionamento a partir do método UHC. O dimensionamento das tubulações, segundo esse método, ele é feito atribuindo inicialmente uma unidade Hunter de contribuição, ou UHC, aos aparelhos sanitários. Então, a gente vai atribuir um valor de UHC para a bacia sanitária, para o lavatório e assim sucessivamente. E o que é esse UHC? O que seria esse UHC? O UHC é um fator probabilístico numérico, que representa a frequência habitual de utilização, que é associada à vazão típica de cada uma das peças de um conjunto de aparelhos em funcionamento simultâneo. Basicamente é atribuir um peso, o quanto que cada um dos aparelhos vai contribuir para aquele trecho de tubulação. Lembra que lá nas instalações nas instalações de água fria, quando a gente estava fazendo o dimensionamento dos ramais, a gente considerava lá um peso para cada um dos aparelhos e a partir desse peso é que era feito o dimensionamento. Bom, essa parte é bem similar. Então, o HC a gente pode considerar como sendo um peso, um valor que cada um dos aparelhos ele possui e que representa a contribuição dele, a frequência habitual de utilização deste aparelho associada àquele ramal, aquele conjunto de aparelhos, aquela tubulação, certo? Então, cada peça vai ter um valor específico de UHC. E como a gente sabe esse valor, a gente vê agora mais à frente. Para o dimensionamento do método UHC, a gente tem que subdividir as tubulações entre ramal de descarga, ramal de esgoto, tubo de queda, subcoletor e coletor predial e a tubulação de ventilação. Então, para cada um desses trechos, existe um método, existem as tabelas referentes a esse tipo de tubulação. Vamos agora iniciar pelo ramal de descarga. Para dimensionar os ramais de descarga, deve constar essa tabela 3, essa tabela que está lá na NBR 8160, e essa tabela vai apresentar o número de unidades Hunter de contribuição correspondente a cada aparelho. Então, bacia sanitária, por exemplo, tem 6 UHC, e cada aparelho também ele vai estar
acompanhado aqui do seu diâmetro nominal do seu ramal de descarga. Então, a bacia sanitária, por exemplo, possui 6 unidades Hunter de contribuição e o seu ramal de descarga deve ter aí um diâmetro nominal mínimo de 100 milímetros. Vamos aqui outro exemplo, lavatório. Lavatório de residência tem um UHC e o seu ramal de descarga deve ter aí no mínimo 40 milímetros. Vamos fazer um exemplo agora, o dimensionamento dos ramais de descarga, né, do banheiro, que foi feito o traçado anteriormente. Então, aqui de acordo com a tabela 3, vamos aqui para o ramal de descarga do lavatório. O ramal de descarga do lavatório de uma residência tem um UHC, eu vou anotar aqui, lavatório, um UHC, e o diâmetro é de 40 milímetros. Então, colocaremos aqui um fio de 40 milímetros para esse trecho da tubulação. Vamos agora para o ralo sifonado. A gente procura aqui, não vai ter ralo sifonado, mas vai ter o quê? O chuveiro, porque é o chuveiro que vai estar, né, contribuindo aqui para esse ralo. Então, o chuveiro de residência tem 2 UHC e tem uma tubulação, um diâmetro do seu ramal de 40 milímetros. Resta agora, né, o ramal da bacia sanitária. Bacia sanitária, a gente tem o UHC, vou botar aqui bacia sanitária, 6 UHC e um ramal com diâmetro de 100 milímetros. Então, colocando aqui 100 milímetros. Vamos agora para o ramal de esgoto. Lembrando qual a definição do ramal de esgoto, quando o trecho da tubulação recebe a contribuição de mais de um ramal de descarga. Ou seja, a partir do trecho aqui da caixa sifonada, eu já vou ter aqui um ramal de descarga, que recebe a contribuição do lavatório e do ralo sifonado. Então, o ramal de descarga, ele deve acumular essas UHCs de todos os aparelhos sanitários que desaguam no trecho considerado. Ou seja, eu vou ter que considerar tanto o do lavatório quanto o do ralo aqui do chuveiro para a contribuição aqui nesse ramal de esgoto. Com o número de UHCs obtido, pode consultar essa tabela 5 e obter diretamente o diâmetro do ramal de esgoto. Então, vamos lá fazer um exemplo. Vamos dimensionar agora o ramal de esgoto a partir, após a caixa sifonada. Vamos lá. O somatório de UHC desse trecho vai ser igual a... Vamos olhar anteriormente aqui qual era a contribuição de cada um. Lavatório, 1. Chuveiro, 2. Vou botar aqui. 1 mais 2, temos 3. Então, olhando aqui o número máximo de unidades de Hunter de contribuição, 3. Se for até 3, a gente olha direto aqui nessa tabela. Como o nosso valor deu 3, a gente pode utilizar esse diâmetro de 40 milímetros. Então, o trecho de tubulação aqui após a caixa sifonada vai ter um diâmetro de 40 milímetros também. Vamos só verificar, se o diâmetro de 100 para esse trecho aqui vai ser adequado. Como é que a gente faz isso? Vamos ver qual é o total de unidades Hunter de contribuição para esse trecho aqui. A gente já tem 3, que é o da caixa sifonada, e vamos ver agora somando com o da bacia sanitária. Então, o somatório de UHC para esse segundo trecho aqui vai ser 3 mais, qual é a contribuição da bacia sanitária? 6 UHC. Então, mais 6 UHC, dando um total de 9 UHC para esse trecho aqui. Vamos olhar na tabela agora. Se deu 9, então significa que 9 passa de 6, então estarei encaixando aqui nesse trecho. O diâmetro deveria ser no mínimo de 75 milímetros, Então, porém, a bacia sanitária precisa de uma tubulação de 100 milímetros. Então, eu vou usar qual? 75 ou 100? Tem que usar 100, porque senão não estaria atendendo a demanda aí
da tubulação da bacia sanitária. Então, permanece 100. Vamos agora ver como fazer o dimensionamento de tubos de queda. Os tubos de queda eles devem ser o mais vertical possível, né? Entregando-se, quando necessário, curvas de raio longo das mudanças de direção. Seu diâmetro ele será sempre igual ou superior a qualquer canalização a ele ligada. E os tubos de queda eles podem ser dimensionados pelo somatório das UHC conforme valores na tabela 6. Então, para prédios de até 3 pavimentos, né, se a gente tem aí uma contribuição de até no máximo 4 unidades de contribuição, o tubo de queda poderia ser aí, né, de 40 milímetros. Prédios com mais de 3 pavimentos, até 8 UHC, pode ser 40. E assim sucessivamente, né? Essa tabela é só você olhar diretamente. Vamos fazer um exemplo aqui para fixar o dimensionamento de um tubo de queda. Considerando aqui que essa canalização, que essa tubulação fosse conectada a um tubo de queda, né? Qual deveria ser o diâmetro desse tubo de queda? Então, vamos aqui para o exemplo. Dimensionar um tubo de queda sem desvios, que coleta 15 pavimentos de um edifício residencial. Considere que esse tubo vai receber a contribuição do banheiro do exemplo anterior. Então, é como se em cada pavimento desses 15, ele fosse receber a contribuição de um banheiro. Então, vamos lá. Qual é a somatória de UHC que a gente já calculou para esse banheiro? Lembra? Vou voltar aqui só para vocês verem. 9. Então, cada banheiro, a somatória de cada banheiro é 9. Se são 15 pavimentos, né? Então, a gente vai ter 15 vezes 9, que dá igual a... Então, se é 135 UHC, a gente olha aqui na tabela. O prédio tem mais de 3 pavimentos, né? No caso, são 15 pavimentos. Então, a gente tem que olhar nessa coluna aqui. Vamos lá procurar. 8, 24, pronto. Está aqui. Né? 135 se encaixa aqui dentro dessa linha aqui da tabela, onde pode ter no máximo até 500 UHC, olhando o diâmetro, 100 milímetros. Esse diâmetro ele vai atender, de fato, a essa situação? Vai, pois a maior tubulação a ele ligada é a de 100 milímetros, certo? Então, diremos aí que esse tubo de queda tem um diâmetro de 100. Observações importantes. Nenhum vaso sanitário ele deve descarregar em um tubo de queda com diâmetro inferior a 100. Então, vamos lá. Se o tubo de queda, por exemplo, tiver 75 milímetros, eu não posso descarregar aqui a tubulação, por exemplo, de uma bacia sanitária. Ele deveria ter no mínimo 100 milímetros. E nenhum tubo de queda ele deve ter o diâmetro inferior, né? É a mesma situação, só que falando no inverso, né? Então, o tubo de queda ele não deve ter o diâmetro inferior ao da maior tubulação ligada. No caso de uma bacia sanitária, no exemplo, né, de ser 100 milímetros, ele deve ter no mínimo 100 milímetros. Nenhum tubo de queda que recebe descarga de pias de copas de cozinha ou de pias de despejo, elas devem ter diâmetro inferior a 75 milímetros. Certo? Então, tem que ter no mínimo 75 milímetros para tubos de queda que recebe contribuição aí de cozinhas, etc. Que seria, no caso, o tubo de gordura. Lembra? Que é um tubo de queda específico chamado de tubo de gordura. Excetuando, claro, o caso em que o tubo de queda que recebe até 6 unidades Hunter de contribuição em prédios de até 2 pavimentos. Então, se for um prédio, uma residência, por exemplo, que tem 2 pavimentos, esse tubo de queda ele pode, né, ter um diâmetro de 50 milímetros, desde que, né, esse tubo receba até 6 unidades Hunter de contribuição.